nós estamos conduzindo a congregação na exposição dos Salmos de Davi, tesouros de Davi. E os Salmos, eles são como espelho da alma. A gente lê o Salmo e a gente fala assim, está falando comigo, parece a minha vida, não está? Igual nós lemos o Salmo 90 e a gente começa a pensar e a gente percebe como o Salmo fala a nosso ser. E nós estamos então seguindo os Salmos de Davi. A série chama Tesouros de Davi porque são os Salmos de Davi, cerca de 73 salmos que Davi compôs, inspirado pelo Espírito Santo. E nós chegamos agora no Salmo de número 6. Abra sua Bíblia então, no Salmo de número 6. E é um salmo cujo tema é Atende pela misericórdia. Salmo 6, atende pela misericórdia. Eu sei que você acabou de sentar, mas eu convido você a ficar em pé de novo. E é bom fazer esse exercício, né? Que bom que a gente pode sentar, levantar, não é? É bênção de Deus. Imagina, tem aqueles que não podem mais levantar. Nós podemos fazer isso. Nós louvamos a Deus com o nosso corpo, né? Servindo ao Senhor assim também. Diz assim o Salmo de número 6. Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Feche teus olhos, vamos orar. Santo Deus, tua palavra foi lida, Pai. E agora nós queremos que o Senhor fale conosco. Usa o teu servo. Usa o teu servo para trazer a mensagem ao nosso coração. Abra os nossos ouvidos, tira a nossa distração, tira o nosso sono, tira tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção e que nós voltemos para receber com alegria a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Caros irmãos, alguns teólogos consideram esse salmo como penitencial. E em seu título, a tradução nos indica que era um salmo para ser usado com instrumento de 8 cordas. Outras traduções apontam para o uso de um canto de oitava, né? De um canto de oitava. A oitava é a nota mais alta, não é? Então nós tivemos aqui no louvor, irmãos, cantando com uma nota, e a oitava é a nota que busca o outro tom, na outra escala já, uma nota mais alta. Isso explica a mudança de tom que esse salmo faz. Vocês percebem que ele tem uma mudança de tom? Ele vem num tom e de repente ele dá aquela mudança assim, e vai lá para o alto, não é? Faz essa mudança. E é esse salmo então. Veja que Davi, nos salmos anteriores, coloca um contraste entre o justo e o ímpio. No Salmo 3, ele expressa a circunstância que ele estava vivendo. O 4 e o 5, ele não fala a circunstância, mas ele continua falando sobre a postura do ímpio contra Deus e contra o salmista. Mas agora ele começa a mostrar que também a sua vida tem um problema. Na sua vida também há pecados contra Deus. E por isso, ele pede a Deus por sua misericórdia. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines na tua fúria. Ele fala assim: tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, pois meus ossos agonizam. Meu coração está angustiado. Ah, Senhor, quando virás para me restaurar? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor. Pois os mortos, olha que interessante que ele fala, os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite a minha cama está inundada de tanto choro, tantas lágrimas. Eu encharco o meu travesseiro de lágrimas.
A tristeza me embaça a vista. Os meus olhos estão cansados por causa dos meus inimigos, de todos eles. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, pois o Senhor me ouviu o pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Olha que interessante. Ele tem essa mudança ali no Salmo. E a proposição do Salmo, meus irmãos, é que pela oração o Senhor derrama a sua graça ao salmista doente. Pela oração o Senhor derrama a sua graça ao salmista doente. Então vamos ver os aspectos dessa oração. Quais os aspectos tem essa oração? Primeiro aspecto é o motivo. Ele coloca o motivo. O salmista está doente e cansado. Versículo 2 e versículo 3. Leia comigo. Diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele está mostrando aí, falando da sua dificuldade, da sua doença, não é? Ele coloca os motivos da sua súplica. Ele diz que está debilitado, seus ossos estão debilitados, são abalados, não é? O presbítero Saulo passou por um momento de um abalo forte no osso, nos ossos, porque ele teve um acidente e o fêmur, o maior osso do nosso corpo, se partiu, não é? Ele sabe muito bem dizer que é um osso abalado, não é? E o salmista está colocando isso, é como se fosse isso, ele não fala um osso aqui, são os ossos, agora imagine isso em vários ossos. Os meus ossos estão abalados. Então mostra que ele estava com alguma doença física, né? Mas não só física, porque também a gente percebe aqui a perturbação da alma. A perturbação da alma. Ele também está sentindo perturbado psicologicamente. O texto dá a entender, meus irmãos, que ele tinha uma doença física que o afetou espiritualmente. Né? Ou havia uma doença espiritual que o levou a sofrer fisicamente. O fato é que ele estava doente tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele estava passando por uma tribulação forte e que estava esgotando as suas forças. Versículos 6 e 7, veja o que diz aí: estou cansado de tanto gemer. Não é assim? Todas as noites faço nadar no meu leito de muitas de minhas lágrimas o alago. Imagina o tanto que ele chorava. Lógico que isso é de uma forma ilustrativa, uma ilustração, mas ele demonstra o tanto que ele chorava durante a noite. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Eles estão envelhecem por causa dos meus adversários. As lutas eram grandes, não é? E ele estava tão cansado de sofrer que chorava durante as noites. E ele usa essa expressão poética. Ele nadava no leito de lágrimas. Davi é poeta, né? Ele usa essa expressão. Seus olhos já envelheciam de tanto ver os adversários na sua presença. Isso até lembra também os amigos de Jó, não é? Que o culpavam por sua doença. Fala: Jó, você está nessa situação porque você tem culpa, você está doente por causa da sua culpa. Então esse era o motivo do salmista. E qual é o motivo do crente hoje, meus irmãos? Nós também enfrentamos as doenças. Nós não estamos imunes às doenças. Podem ser doenças físicas ou das mais diversas possíveis, não é? Algumas afetam o corpo, deixam ele desfalecido, não é? E algumas são mais profundas, que nos afetam profundamente, traz dores nas nossas juntas, não é? O original aqui diz que ele tremia, né? E as doenças então podem até evoluir para o nosso psicológico. Tem gente que sofre psicologicamente, está bem fisicamente, parece estar bem, mas psicologicamente é afetado. Isso também o traz sofrimentos. Veja que o próprio apóstolo Paulo também passou por uma provável doença física. Veja, 2 Coríntios 12 fala assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. 2 Coríntios 12, 7. Então ele tinha ali, e ele fala: isso servia para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, né?
Nós não estamos livres, meus irmãos, dessas dificuldades, das doenças. Spurgeon fala assim, quando a alma está com sentimento de pecado, já basta para fazer os ossos tremerem. E Spurgeon foi um grande pregador, mas Spurgeon também tinha um sofrimento, ele tinha uma angústia, né? Ele tinha depressão, escreveu grandes comentários, mas também pregou muito, um grande pregador, mas também passava por esse problema. Meus irmãos, nós não estamos livres, nós podemos sofrer fisicamente ou psicologicamente, não é? Nós não estamos no céu ainda, mas não acaba aqui o texto, ele está falando só o motivo da oração. Seja qual for a direção que o verdadeiro crente tem, ele ora e leva diante de Deus a sua situação, e foi isso que nós percebemos aqui. Então nós vamos para o segundo ponto dessa oração, que são os pedidos. Ele colocou o motivo, agora veja os pedidos, versículo 1 e 2. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então ele está pedindo aqui, o texto coloca os pedidos que ele faz diante de Deus, para que Deus não aplique a ira dele sobre o salmista. Então, veja, a doença dele não era, nesse caso, não era só por causa de uma queda que teve, ou alguma doença casual, não é? Mas ele percebe claramente que Deus está pesando a mão sobre ele, por causa do seu pecado, e ele diz, não me repreendas na tua ira, então, não me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor. Ele clama a Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, não me castigue, não me trate conforme as minhas iniquidades, como ele diz em outro salmo. Agora imagine, meus irmãos, Deus aplicando o seu furor para destruir alguém. Não é? É possível que o salmista está reconhecendo aqui que a doença, então, fosse causada pela ira de Deus. Pela ira de Deus. E quando Deus se ira com o salmista? Possivelmente por algum pecado, não é? E o salmista reconhece isso e pede misericórdia. Ele tem outra coisa a fazer? Normalmente, a gente, quando erra, quando peca, quando faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente tenta arrumar as desculpas, não é? A gente tenta arrumar as desculpas. Veja como foi, logo do início foi assim. Adão e Eva estavam lá, não é? Pecaram e Deus chegou, o que aconteceu? E Adão já foi arrumando logo uma desculpa. Ó Deus, sou mulher. A mulher que o Senhor me deu. Até hoje assim os homens, né? Não, a mulher que o Senhor me deu, Deus. A culpa é dela. E a mulher logo também foi arrumando desculpa. Não, Deus, foi a serpente que veio aqui, alguém que me falou aqui, e eu não tenho culpa não. Mas o salmista, ele está reconhecendo essa culpa, e ele pede, Senhor, não me trate conforme conforme o que eu mereço. Não coloque a sua ira sobre mim, meu Deus. Tem compaixão de mim. Olha o versículo 4. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Vamos dizer isso? Salva-me por tua graça. O salmista pede o livramento da alma. Então parece que a questão aqui, mais importante do que a dor física, a doença física que ele passava, o mais importante era a doença da alma, e realmente é o mais importante. Foi por causa da doença da alma que o homem ficou sujeito a todas as doenças deste mundo. Não é? Me parece que nós temos 35 mil tipos de doença diferentes. Imagina, irmão. Por que tudo isso? Por causa do pecado. 35 mil tipos de doenças diferentes no mundo. É muita coisa. Né? Então ele quer essa cura física também. Ele fala, sara-me, Senhor. Não é? Mas sara o meu físico e sara a minha alma também. Assim hoje, meus irmãos, o crente também suplica a Deus. Quando nós estamos doentes fisicamente, nós devemos clamar ao Senhor. Ele tem o poder de nos curar. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, quando a gente tem alguma coisa, o que a gente faz? Primeira coisa a fazer. Deveria ser orar, né? Mas muitos não, já vai no Google, eu estou sentindo uma dor aqui, deixa eu ver no Google. Então, alguém chama até assim, Doutor Google, imagina.
Ainda mais com a inteligência artificial agora, isso vai aumentar mais ainda, né? Deixa eu ver aqui, inteligência artificial. Estou sentindo tal coisa aqui, o que pode ser? Aí vem uma lista enorme lá, a pessoa já começa a ficar desesperada. Não, meu Deus! Né? E como a gente é caído, né? A gente pensa logo o pior, né? A gente pega da lista, a gente pega o pior, e é isso aqui. E já põe na cabeça, e é perigoso nem ter aquilo, mas passar a ter por causa disso. Não é? Ou então vai ao médico, o médico passa um remédio, toma um remédio, né? Mas a primeira coisa, meus irmãos, é clamar a Deus. Não que a gente não deva consultar o que a ciência está nos oferecendo, a tecnologia está oferecendo, mas, em primeiro lugar, buscar ao Senhor. O crente, então, busca a cura da alma que vem do próprio Deus, porque nós podemos até tomar um remédio para curar nosso físico, mas a cura espiritual somente o Senhor pode trazer. Ninguém mais vai trazer. Se não vier de Deus, está errado. Não vai ter. E se você consultar, possivelmente, não fiz isso não, mas se você consultar na inteligência artificial, eu quero uma cura espiritual, né? O que será que ela vai responder? Né? Talvez ela indique lá várias seitas, várias simpatias, sei lá, religiões, não é? Mas nada disso cura realmente. Só o Senhor pode nos dar a cura espiritual, porque só vem dele. Foi por causa de Jesus, a entrega de Jesus ali na cruz, que nós tivemos acesso, meus irmãos, à cura, e podemos ter vida eterna. Pedido do crente: Senhor, usa da tua misericórdia, salva-me e cura-me. Em terceiro lugar, olha que interessante, o salmista colocou os motivos, colocou os pedidos, e agora ele coloca alguns argumentos. Olha como ele argumenta. Leia comigo o versículo de número 5, veja que interessante. Diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Olha, Davi coloca em sua oração um argumento aqui, para que Deus o atenda. Ele fala assim: na morte não há recordação de ti, ou seja, se eu morrer, meu Deus, em função dessa doença, como é que eu vou te louvar? Ele diz: no sepulcro não te dão louvor. Talvez o local mais silencioso que tem é o sepulcro, né? No cemitério. Quem mora perto de cemitério fica tranquilinho, né? Onde eu moro ali é uma bagunça, meus irmãos. Assim, os carros, o pessoal de lá gosta de, sabe aqueles carros com os alto-falantes gigantes? É chegar à noite e os caras já começam a rodar todo lado lá com aquele carro, aquele som, aquela coisa louca, né? Aquele funk muito louco. Meu Deus, não dá nem para dormir, né? Quem sabe quem mora próximo do cemitério tem mais tranquilo, né? Fica mais ali silencioso, né? Silencioso. Quem vai dar louvor ali no cemitério? Os mortos ali vão levantar? Por enquanto não. Um dia vai haver ressurreição, mas por enquanto o corpo está lá. Não vai fazer nada. E ele usa esse argumento, não é? Deus, eu quero te louvar, eu quero te dar o meu louvor. Glórias ao teu nome. Para isso o Senhor precisa me curar. O salmista então pede essa salvação e para que ele continue dando glórias ao Senhor. Olha o comentário de Spurgeon, que interessante. Ele fala assim: se eu morrer, o meu louvor mortal será interrompido. Mas ele aprofunda mais: se eu perecer no inferno, tu não terás jamais qualquer ação de graça de minha parte. Cânticos de gratidão não podem subir da cova flamejante do inferno. É lógico que tu indubitavelmente serás glorificado, mesmo em minha condenação eterna. Mas, Senhor, então não poderei te glorificar voluntariamente. Olha, então ele vai mais profundo, né? Ele não fica só na morte física. Ele fala: Senhor, me salva da morte física, mas me salva do inferno também. Porque se eu for para o inferno, lá, o Senhor é glorificado de qualquer jeito, mesmo eu queimando no inferno, porque a glória é do Senhor, o Senhor que me mandou para lá. Mas eu voluntariamente vou te louvar se o Senhor me salvar e não me deixar perecer no inferno. Vou fazer isso com alegria no coração. Não é profundo o pensamento de Spurgeon a partir desse texto, meus irmãos? E outro argumento, veja o versículo 4. Leia comigo o versículo 4.
Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva por tua graça. Ele faz um apelo. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva por tua graça. Então ele clama pela própria graça do Senhor. Ele fala assim: Deus, tu és misericordioso, tu és gracioso, então pela tua graça me salva. Davi é impressionante como ele faz esse apelo diante do Senhor e como ele coloca essas palavras, esses argumentos, não é? E hoje, meus irmãos, o crente também vive, nós vivemos para quê? Tem um cântico que a gente canta, a gente gosta de cantar, que fala assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Por que Deus te fez? Por que Deus nos fez aqui, no Brasil? Nos deu este momento de estarmos neste local, no bairro Cascata. Quem sabe você nem nasceu aqui em Belo Horizonte, nasceu no Nordeste, nasceu em outro lugar, mas você veio para cá. Sua família é de outro lugar, mas você está aqui. Por que você foi conduzido até aqui? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Durante a nossa caminhada na vida, a gente às vezes perde esse senso, perde esse sentido. Nós ficamos apaixonados pelas coisas do mundo. Hoje no Lindéia, nós falamos sobre crescimento espiritual e às vezes a gente é criança espiritual ainda e a gente é enganado, não é? Ou a gente é jovem também espiritual e não consegue vencer as lutas deste mundo, até a gente chegar à maturidade espiritual. E aí nós temos um entendimento melhor. Mas quando nós estamos ainda na nossa caminhada inicial, meus irmãos, quantas vezes nós somos ludibriados? Nos apaixonamos pelas coisas do mundo. A serpente fez assim com Eva, falou: olha esse fruto melhor aí, dá uma olhadinha nesse fruto. Estou usando outras palavras. E Eva olhou o fruto, aí, tá vendo, é bonito. Por que Deus ia fazer um fruto bonito assim, né? Só para ficar de longe, para você não pôr a mão? Para você não comer? E quantas vezes nós olhamos para as coisas deste mundo que são erradas e falamos: mas eu quero experimentar isso ali, nossa, está tão bom. Será que Deus fez isso aí só para eu não ter contato? Não, eu tenho que experimentar. Tem alguém que fala assim, né? Não, você tem que experimentar de tudo para ver o que é bom e o que não é. Não é assim que a palavra de Deus diz. Deus já colocou de forma certa o que devemos e o que não devemos fazer. Mas nós queremos errar. Tem outros que falam assim: não, cada um tem que aprender com seus erros. Ora, é melhor você aprender com os seus erros ou é melhor você aprender com os erros dos outros? Não é melhor você falar assim: os outros já erraram ali nesse caminho, para que eu vou fazê-lo? E a palavra de Deus nos traz isso, claro. A sabedoria que vem do alto, como ver a nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus, meus irmãos. Para a glória de Deus. Olha Isaías 38:18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Assim como o salmista e como Isaías nos diz aqui, o nosso argumento deve ser o que está em nossa vida. Nós devemos então viver para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Porque Davi não usou isso só como argumento, assim, depois que ele foi curado, ele falou: agora beleza, estou curado, posso... Tem gente assim, não tem? Eu conheço algumas pessoas assim que vão para a igreja, estão doentes, aí vão para a igreja, estão precisando de uma bênção na área financeira, vão para a igreja, faz campanha, ora, não sei, aí Deus abençoa, aí a pessoa, vai embora, nunca mais volta. Nós somos chamados para louvar a Deus, glorificar ao Senhor. Os argumentos dos nossos pedidos devem ser reais em nossa vida. Quarto lugar, a resposta então. Então teve os motivos, os pedidos, os argumentos e agora a resposta. Leia comigo o versículo 8 ao versículo 10. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Veja que o versículo 9, então, revela que o Senhor atendeu o pedido do salmista. O Senhor ouviu, o Senhor acolheu
aquele pedido. Então, certamente ele ficou curado fisicamente e espiritualmente. Ele falaria então com os inimigos para se apartar-se dele. Ele diz que os inimigos foram envergonhados. Versículo 8 mostra essa mudança, né? Essa abrupta mudança para falar dos inimigos, como se fosse essa oitava, saiu de uma nota e foi para a oitava dela, uma nota alta, acima, essa mudança total, né? E a Bíblia de Genebra compara essa situação com uma conversa de Jó com seus companheiros. Eles estavam ali, mas estavam falando contra a vida de Jó. E de repente Jó foi curado. Mudou assim, ó, não foi? E olha que interessante, Jó foi curado quando ele estava orando pelos seus amigos, que vieram ali para ajudá-lo, mas estavam falando coisas ruins a respeito dele. E ele ora a Deus, pedindo para que Deus o abençoe. E neste momento Deus o abençoou, Deus o curou. Que bênção, meus irmãos. Davi coloca isso aqui, coloca então os inimigos vão se apartar. Apartem-se de mim, os que praticam a iniquidade. Foi cumprido então, o pedido de Davi foi cumprido, o Senhor respondeu. Meus irmãos, o crente também tem o seu pedido atendido pelo Senhor. O Senhor nos ouve, ou o Senhor não nos ouve? O Senhor nos cura ou não nos cura? O Senhor nos cura, nos ouve, nos atende. Veja esse texto, Mateus 8, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Deus cura os irmãos. E Deus nos cura. Quando nós oramos, levamos diante de Deus nosso pedido, Deus nos abençoa, meus irmãos. Ele faz isso ainda hoje. Muitas vezes nós colocamos o atendimento, os méritos disso num remédio que a gente tomou, ou alguma coisa que a gente fez, ou passou o meu corpo, resolveu. Deus nos abençoa. A minha filha está estudando medicina, e ela fala assim, quanto mais ela estuda, mais ela fica assustada. Que ela fala que o nosso corpo assim, não tem nada, como é que ela fala? Não tem nada para garantir nossa vida. Que o nosso corpo é tão, ao mesmo tempo que é tudo impressionante, né? A gente tem uma cura, a gente machuca aqui e de repente vai curando, vai restaurando aquilo ali sem nada, né? Ao mesmo tempo, ela diz que toda a substância que tem no corpo não garante a vida. Tem tudo para dar errado. Ela fala assim, tem tudo para dar errado. Nós estamos em pé porque o Senhor está conosco. Nós acordamos essa manhã porque o Senhor está conosco. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor que nos dá a cura. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Além da cura física, o Senhor nos dá a cura espiritual. Jesus estava lá, aquele monte de gente lá pedindo socorro, pedindo. Aí Jesus, ele vê a necessidade física. Tinha leprosos, tinha coxos, mas ele vê assim, olha, o texto falou assim, eu estou compadecendo deles porque eles não têm pastor, eles parecem não ter pastor. Ou seja, o mais profundo é a cura espiritual. A maior necessidade nossa é uma cura espiritual. E o Senhor atendeu o pedido do salmista e também beneficiou a todo crente, porque nós lemos isso aqui, nós somos abençoados pela graça do Senhor. Deus não derramou a sua ira no salmista. Deus derramou sua ira no próprio filho dele. Por causa de Jesus é que nós podemos ter a certeza que somos curados fisicamente e espiritualmente. É Jesus que se entregou na cruz. A ira foi sobre Cristo. E Jesus foi tão pesado o cargo que Cristo levou ali sobre si, o peso foi tão grande que ele chegou a dizer para o Pai na sexta-feira, antes de ser levado ali a julgamento. O que ele falou? Ele falou, Pai, está difícil. Está difícil, Pai, levar isso aqui. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que tinha que tomar o cálice da ira de Deus sobre ele.
Se for possível, Pai, passa de mim. Mas faça conforme a tua vontade. E ele vai então até o final, para que a condenação que estava sobre nós seja tirada, meus irmãos. Romanos 8:1, agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nós somos livres da culpa do pecado, por causa de Jesus. Concluindo então, o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos cura espiritualmente, Ele nos salva eternamente, Ele nos abençoa fisicamente, e tudo isso para dar glórias a Ele mesmo, para a glória de Deus Pai. E o Salmo termina assim no versículo 10, leia comigo o versículo 10, terminando o Salmo. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retire-se de súbito cobertos de vexame. E aqui eu queria trazer um comentário do George Home. Ele fala assim, meus irmãos: muitos salmos de lamento terminam dessa maneira, para ensinar ao crente que ele deve esperar avidamente, com a consolação de ver aquele dia, quando a guerra estiver terminada, quando não haverá mais pecado, quando não haverá mais tristeza, quando a confusão súbita e perpétua tomará conta dos inimigos da justiça, quando os panos de saco do penitente serão trocados pelas vestes de glória, e toda lágrima se tornará uma pedra preciosa, cintilante na sua coroa, quando choros e gemidos serão substituídos pelas canções do céu, quando serão tocadas as harpas angelicais e a fé se decomporá na visão do Todo-Poderoso. Olha que bênção. Vai chegar esse dia. Esse dia onde não vai ter mais os inimigos aqui, porque todos eles se envergonharam e fugiram, e teremos ali a presença eterna do Senhor, Deus e Pai. Louvado seja Deus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos suplicando para que Deus nos cure, fisicamente e espiritualmente. Se tivermos alguma doença física, alguma necessidade, Deus pode nos curar. É a Ele que nós vamos clamar, é a Ele que nós vamos pedir. Se tivermos, e certamente temos, uma doença espiritual, e é a causa, inclusive, de todas as doenças físicas, nós vamos pedir a bênção do Senhor, a cura do Senhor, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, e para que a gente caminhe em santificação dia após dia. Spurgeon fala assim: oremos mais para que os castigos de nosso Deus misericordioso, caso não nos sejam totalmente retirados, sejam pelo menos suavizados, pela consciência de que não são infligidos em ira, mas no bendito amor do conserto, daquilo que Deus tem feito em nós. Segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos sempre dando glórias a Deus, sempre. O motivo da nossa vida é para a glória do Senhor. O homem vagueando e rodando por esse mundo, ele busca possibilidades para encher a sua alma, mas ele nunca o fará se não for em Deus. Ontem uma cantora famosa no mundo estava aqui no nosso país, e ali milhões de pessoas ouvindo essa cantora, com umas letras, muitas delas de apologia a Satanás, a Judas, né? E em alguns momentos do show ela parava para falar das pessoas, tentar inspirar as pessoas. E como que ela inspirava as pessoas? Ela fala assim: confie em você mesmo. Eu não confiava em mim, mas um dia, né? Mas isso foi crescendo. Como se ela falasse assim: olha o que eu sou, né? Vocês também podem, confiem em si mesmos. Meus irmãos, a nossa vida não é de confiança a nós mesmos, não é de glória a nós mesmos, mas é de glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, supliquemos a ele para salvar a nossa alma e glorifiquemos o seu nome eternamente. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos chama a examinar o nosso coração. Paulo faz isso, examine seu homem a si mesmo. Veja a sua dependência do Senhor e fala com Ele: Deus, me cura, me abençoa, quero estar mais próximo do Senhor. Santo Deus, nós clamamos a Ti,
Oramos ao Senhor, agradecemos pela Tua palavra trazida às nossas vidas, e que nós vivamos para a Tua glória dia após dia, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos cure, nos santifique, nos dê a cura física. Nós temos orado por tantas necessidades que cada irmão tem, mas principalmente nos dê a cura espiritual, para que cada dia vivamos longe do pecado e mais próximos do Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar para a ceia do Senhor. Vou me preparar na mesa. Enquanto isso, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Vamos ler esse texto para a nossa meditação e para a ceia do Senhor. Mateus 26, 26. Diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então veja a bênção que o Senhor nos deu, de termos o momento da ceia, a participação da ceia do Senhor. É a mesa do Senhor. E quem participa da mesa do Senhor? Aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, em plena comunhão com a sua igreja. Essa é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele deixou essa ordenança. É uma forma de estarmos também, de uma forma simbólica, participarmos da mesa do Senhor. O homem é também um ser simbólico. E o Senhor é que nos fez, Ele sabe. Mas não é simplesmente um símbolo. Alguns tratam só como símbolo. Mas é mais que isso. Porque é a presença do Senhor aqui. O Senhor está aqui. O Senhor Jesus está aqui conosco espiritualmente. Ele não está fisicamente. Alguns usam essa teologia de forma equivocada, dizendo que ele está fisicamente. Como que ele está fisicamente? Quando abençoa, quando ora e abençoa os elementos, ele se torna o corpo de Cristo e se torna o sangue de Cristo. Então seria uma presença física, né? Mas se você pegar então, depois de orarmos, levar esse pão ao laboratório, ele não vai te mostrar ali que tem um corpo aqui, e nem vai ter o sangue. Continua sendo o pão, continua sendo o vinho, mas são símbolos. Então, onde que está a presença do Senhor? Espiritualmente. Cristo está conosco. Quando Jesus estava com os discípulos, antes dele ser crucificado, e ele estava consolando já os discípulos, e ele fala assim: não perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Creja em Deus, creja também em mim. E mais à frente, nesse texto, ele fala assim: eu enviarei um outro Consolador. E depois nós percebemos que depois que Jesus ressuscita e vai ao céu, ele fala assim: esperem a descida do Espírito Santo. E em Atos, então, nós temos a descida do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita em cada um dos crentes. Jesus está conosco na reunião, na comunhão dos santos e no seu coração. Louvado seja Deus. Ele está aí, ele vai contigo até o final. Assim, vamos participar da ceia do Senhor, então, consagrando os elementos para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos, nós vamos consagrar esses elementos. Ó Deus, louvamos o Teu nome pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos porque estamos aqui reunidos e porque o Senhor está aqui no nosso meio, aqui no bairro Cascata, um lugar tão longe de onde começou ali a igreja, mas o Senhor disse que levaria o seu evangelho até os confins do mundo, chegou até nós. E nós louvamos ao Senhor por essa graça. Nós não temos mérito nenhum. Os méritos estão em Cristo, no seu sacrifício ali na cruz. E nós cumprimos, Senhor, essa ordenança do Senhor, lembrando desse momento em que Cristo se entregou por nós naquela cruz, para a nossa graça, para a nossa alegria, para a nossa salvação e para a glória do Teu nome. Abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, vamos então nos colocar em pé. Todos aqueles que estiverem em comunhão com a sua igreja, qualquer igreja evangélica, pode participar. A mesa não é da igreja presbiteriana, a mesa é da igreja de Cristo. Então todos aqueles que estão em comunhão, plena comunhão com a sua igreja, podem participar. E se você não está em comunhão, busque isso, busque essa comunhão. O Senhor vai mudar a sua vida. Se você quer se tornar membro da nossa igreja, você pode fazê-lo também, e que o Senhor abençoe. Eu vou convidar o presbítero Saulo vai fazer a distribuição desses elementos então, e nós, enquanto isso, nós cantaremos o hino 269, o primeiro verso do hino 269. Nós vamos distribuir neste momento o pão, primeiro elemento, que é o pão partido por nós naquela cruz, o corpo de Cristo, partido por nós, para a nossa vida eterna. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Segundo verso. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Esse é o meu corpo que é dado para vós, diz o Senhor Jesus, fazer isso em memória de mim. Vamos participar do primeiro elemento, meus irmãos. Glória a Deus.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Nós vamos passar para o segundo elemento. Representa o sangue de Jesus, foi vertido naquela cruz, com toda a dor que ele passou, não só física, mas a carga de todos os pecados sobre ele, uma dor inexplicável. Jesus fez isso por amor do seu povo e para cumprir o plano de Deus. Graças ao Senhor Jesus. Vamos então receber o segundo elemento da mesma forma, enquanto cantamos o terceiro verso do hino 269. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Terceiro verso novo. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Glória a Deus. Estamos mais alvos que a neve, somos limpos por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É Ele que nos dá vida, então o sangue representa vida, e o sangue de Jesus nos dá vida, vida eterna. Vamos participar do segundo elemento para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos ter oração final. Eu queria convidar o nosso irmão JR para vir aqui à frente, fazer uma oração final, e depois eu vou impetrar a bênção do Senhor Jesus. Vamos orar com o nosso irmão. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso Deus perdoador, o Deus que tem nos dado, Senhor, a Tua paz e misericórdia, e tem nos salvado na graça do Seu Filho Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, pelo pão, Senhor, que o Senhor nos dá, pela Tua palavra, que o Senhor nos alimenta, o nosso espírito, e também por participarmos em comunhão, Senhor, com o Senhor,
na mesa, Senhor, com os irmãos, Deus meu, cumprindo o mandamento que o Senhor diz para que tenhamos comunhão uns com os outros, e o teu sangue nos purificará de todo o pecado, Deus meu. Então agradecemos, Senhor, porque estamos aqui e o Senhor tem estado conosco, Senhor, nos perdoando, nos lavando, nos purificando. Fique conosco no restante, Senhor, desta noite, durante o dia. Siga conosco nas nossas vidas, Senhor, dando-nos capacidade de testemunhar a teu favor, Deus meu. E eu te peço, te agradeço por tudo quanto o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Cumprimente o irmão que está do teu lado e desejo uma boa semana. Você que nos acompanhou pela internet, Deus abençoe sua vida grandemente. Venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor.